Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma história que eu gosto muito, que é a história da vaquinha. Talvez alguns de vocês já conheçam, outros não, mas acho que vale muito a pena a gente ouvir essa história novamente e tentar absorver o ensinamento que ela traz para nós. A história é a seguinte: havia um sábio, um mestre e o seu discípulo em uma das suas várias peregrinações. E num determinado momento, ele avistou lá longe uma casinha muito pobrezinha, muito precária, e eles ficaram curiosos para ver quem eram as pessoas que poderiam viver naquela situação. Então os dois foram se aproximando da casa e quanto mais eles chegavam perto, eles percebiam tamanha pobreza que viviam aquelas pessoas. Havia uma vaquinha muito magrinha do lado de fora, algumas crianças brincando, aparentemente subnutridas, e numa situação muito difícil. Então eles pediram abrigo, foram muito bem recebidos e o mestre perguntou para o homem, para o dono da casa: como que vocês fazem para poder conseguir viver nessa situação? Aí o homem respondeu: olha, o senhor está vendo aquela vaquinha que tem lá fora? Então ela ainda consegue nos dar um pouquinho de leite, a gente faz queijo, vende na cidade e o que sobra a gente usa para a gente poder se alimentar. Aí o mestre e o discípulo foram embora e quando chegou numa parte do caminho, o mestre parou e falou assim para o discípulo: volta lá e joga aquela vaquinha no precipício. Aí o discípulo: mas mestre, como assim? A gente não pode fazer isso, é a única fonte de alimentação para a família, eles já são muito pobres, eles vão ficar sem nada. Aí o mestre ouviu, as argumentações do discípulo e simplesmente repetiu a ordem: vai lá e joga a vaquinha do precipício. O discípulo, muito obediente, foi, contrariado, mas jogou a vaquinha do precipício, a vaquinha morreu e eles foram embora. Com o passar do tempo, o discípulo ele foi ficando muito preocupado, ele foi ficando com a consciência pesada e ele decidiu que ele precisava voltar naquele lugar, pedir desculpas para a família e se oferecer para ajudar naquilo que fosse possível. Então ele voltou. Quando ele chegou no mesmo lugar, no mesmo ambiente, ele viu que a casa era outra, não existia mais aquela casa pequenininha e o coração dele apertou muito, porque ele entendeu que a família não morava mais ali, que com certeza, a partir da morte da vaquinha, eles tinham vendido as terras e ido para outro lugar, então eles poderiam estar numa situação até pior do que antes. E quanto mais ele se aproximava daquela nova casa, mais ele tinha certeza que eram outras pessoas, porque as crianças eram mais bonitas, mais bem vestidas, a casa era uma casa maior, mais bem acabada, as pessoas estavam mais felizes, ele conseguia enxergar uma prosperidade ali naquela casa que não tinha na outra. Aí ele chegou para uma criança e perguntou: onde que está aquela família que vivia aqui antes? Aí a criança respondeu: não, sempre fomos nós que moramos aqui. Aí ele não acreditou e pediu para chamar o pai. Quando o homem se aproximou, ele reconheceu e viu que era o homem, de anteriormente e perguntou como é que eles conseguiram mudar de vida de uma forma assim tão brusca, de uma forma tão diferente uma da outra, de uma para outra. Aí o homem ele respondeu: olha, aconteceu o seguinte, depois que vocês foram embora, houve um acidente, a nossa vaquinha caiu do precipício e a gente ficou sem a nossa única fonte de alimentação. Então a gente teve que se virar, fazer coisas que a gente nem sabia que conseguiria fazer, para poder nos alimentarmos, sobreviver, e a partir daí a nossa vida mudou. Então o discípulo ele foi embora e entendeu o pensamento, a sabedoria do mestre naquela época. O mestre compreendeu que aquela vaquinha, mesmo que sendo a única fonte de sobrevivência da família, era também aquilo que impedia a família de crescer. Ou seja, a vaquinha, na verdade, ela significa a zona de conforto. Então, qual que é o entendimento que eu trago dessa história? Todos nós temos uma vaquinha. Eu tenho minha vaquinha, você tem a sua vaquinha. E a gente precisa identificar essa vaquinha e perceber se o que ela nos dá hoje é aquilo que a gente precisa, é aquilo que a gente quer. E se não for, será que talvez também não está na hora da gente jogar a vaquinha do precipício? Então acho que vale a pena essa reflexão, Às vezes a gente fica na zona de conforto, focado numa única coisa e deixa de receber, outras possibilidades que tem na nossa vida. A gente deixa de enxergar porque a gente está focado num único ponto.
Então eu espero que esse vídeo tenha trazido uma reflexão legal para vocês. Compartilhem com quem vocês acham que vão gostar. Um beijo e tchau!